Bom dia, tudo bem? Sei que muitos estão aqui trabalhando, estão nas suas atividades, mas depois com o tempo vocês assistem isso. Essa transmissão aqui é especialmente para você que tem o dom empático. Você já ouviu falar sobre dom empático? Sabe o que é? Olha só, se você sente o que o outro sente, se você tem a facilidade de se conectar com o outro, principalmente na dor, né? Porque o ser humano, ele geralmente chega a se conectar com o outro através da dor. Já reparou nisso? Sabe quando você sente que uma pessoa que você gosta não tá bem? Apesar dela falar que tá tudo certo, que ela não tem problema nenhum, você sabe que ela não tá bem? Você sente. É uma forma que você não sabe explicar, mas você sabe das coisas, só não sabe como você sabe. A pessoa que tem o dom empático, ela muitas vezes ela tem a síndrome do salvador. É aquela pessoa que sempre acha que quando escuta um problema de um amigo ou de um colega, que seja, essa pessoa ela tende a pegar para ela essa dor. Ela tem insônia, ela fica preocupada, como que ela pode resolver, ajudar esse amigo a superar aquela dificuldade que ele trouxe. O que acontece é que muitas vezes essa pessoa que tem esse dom empático sente tanto isso, tanto, que ela passa a sentir mais do que a própria pessoa que estava vivendo a situação, que trouxe a situação. Os sentimentos se misturam. Não se sabe mais o que é dela e o que é do outro. Essa pessoa que tem o dom empático, ela começa a carregar um peso muito maior do que ela carrega normalmente na vida, que ela dá conta. O que acontece muito é que existe um movimento, principalmente nos últimos anos, eu venho acompanhando o movimento de êxodo de pessoas que tinham uma religião. Eu, por exemplo, era católica, depois fui conhecer a religião evangélica, eu fui conhecer o budismo, eu fui conhecer o kardecismo, a Umbanda, enfim. Eu me considero hoje espiritualista. O que é ser um ser espiritualista? Ser espiritualista nada mais é do que acreditar em Deus, acreditar numa força superior, suprema, e não ter uma religião específica, por não concordar com os dogmas que as religiões empregam. Sou simpatizante, mas eu não concordo com todos os dogmas que as religiões me colocam. Eu pensei muito em falar com vocês sobre esse tema, porque é um tema polêmico e além disso, isso requer que eu tenha que trazer aqui algumas informações sobre mim, sobre minha pessoa. Mas eu acho que chegou a hora e eu tô pronta para falar sobre isso. Porque o que acontece? Pessoas que têm dons, e hoje eu tô trazendo para você que o dom empático, são pessoas que gastam muita energia para se sentirem normais. São pessoas que empregam muita energia para dizerem para o mundo: eu sou normal, eu sou como você, para esconder aquilo que tem de especial, ou utiliza de uma forma distorcida. Pessoas que têm o dom empático são pessoas que, por natureza, têm o magnetismo da confiança, ou seja, são pessoas que atraem outras pessoas para que contem os seus segredos a ela. Ao receberem esses segredos, essa pessoa que não sabe que tem esse dom, que por natureza é permitir que o outro confie nela, acaba estabelecendo vínculos mesmo quando não quer. E esses vínculos podem representar o sentimento de dever. Quando alguém me conta algo sobre um segredo sobre ele que muitas vezes nem ele mesmo contou para ele mesmo, mas para uma pessoa empática ele consegue contar, faz com que esse ser empático crie um vínculo de eu te devo algo, então eu também tenho que te contar um segredo meu. E isso pode desgastar relações, porque não é porque alguém te contou algo que você tem que achar que você deve alguma coisa para ele ou contar. A mídia, as informações não chegam muito
para as pessoas no mundo sobre como desenvolver os seus dons. Todo mundo, eu mesmo passei por isso. Eu fugi muito e ainda fujo de desenvolver os meus dons, porque eu acreditava que eu tinha que desenvolver os meus dons dentro de uma religião. Isso significava para mim perder um pouco de liberdade, me tornar refém a algo maior, me encher de obrigações, e isso me fez fugir durante muitos anos. E essa fuga me atrasou. Eu me atrasei aqui, porque eu acreditava que desenvolver os meus dons era desenvolver a minha mediunidade. E não necessariamente é isso. Porque olha só, uma pessoa, eu tenho o dom da empatia, que é o quê? Eu consigo acessar o outro, lê-lo e entender o que ele sente, até mesmo sem ele saber. E ajudar a orquestrar, ajudar a interpretar esses sentimentos que estão bagunçados. Essa é a verdade. O senso de percepção do dom empático, ele está ligado ao sexto sentido. Nós temos 5 sentidos no nosso organismo que todo mundo conhece. E o sexto sentido, que é a nossa intuição, dentro desse sexto sentido, também está o dom empático, que é a capacidade de você se conectar com o outro. Quem nasce com esse botãozinho habilitado, porque todo ser humano ele tem a capacidade de desenvolver o seu dom empático, mas algumas pessoas vêm com essa funcionalidade já habilitada de fábrica. E como assim a gente muitas vezes nasce num lar que não tem esse conhecimento, que não sabe falar sobre isso, a sociedade não fala sobre isso, e a gente tem acesso a isso como algo sobrenatural? Desde sempre a gente acredita que isso é errado, que não é legal, que é perigoso ter esse dom, ter dons. Hoje especificamente vamos falar do empático, que é o qual eu vivo, eu conheço, então é por isso que eu me dou a liberdade de falar sobre isso. Inclusive, durante muitos anos, eu já venho com essa vontade de dividir com vocês um pouco mais sobre dons, e especificamente o dom empático, mas eu me prendia muito à questão de não me sentir digna de falar sobre isso, visto que eu não sigo uma religião específica e eu não tenho um preparo base de religião. Por quê? Porque eu ligava muito que o desenvolvimento de dons estava ligado à espiritualidade. E não necessariamente. Eu acreditava que ter dom era ser médium. Existem vários tipos de médium, mas qualquer médium sabe que para ele ser médium, ele precisa ter um sexto sentido desenvolvido. Então, não necessariamente, para eu desenvolver um dom, eu preciso ver espíritos, eu preciso acreditar nisso, eu preciso ouvir vozes, eu preciso ter clarividência, enxergar o futuro. Não. Eu simplesmente posso desenvolver a minha intuição em conectar com o sentir que está ligado ao extrafísico. A gente tem os 5 sentidos, que é olfato, a visão, a audição, o paladar e o tato, correto? E o sexto sentido, ele é muito mais complexo e muito mais completo do que você imagina. O sexto sentido, ele tá ligado àquilo que a gente não consegue, é a nossa fé, né? Fala que quem tem fé realmente acredita em Deus, eu acredito em Deus. A gente consegue ter a capacidade de se apegar e entender e acreditar e seguir através da nossa fé. A gente não precisa pegar para saber. A gente pode sentir. Isso é sexto sentido. Sabe quando você entra numa sala e você sente que a energia dessa sala não tá legal, tem alguma coisa errada? Sabe quando você conversa com alguém e de repente sai carregado dessa conversa, se sentindo pesado? Quando você tem um feeling, uma percepção de algo que ninguém teve? Quando você acaba absorvendo sentimentos do outro e aí você não sabe mais distinguir o que é seu e o que é do outro. Isto é um dom empático. Você tem noção que você pode ter isso? De repente você está se identificando com o que eu estou falando aqui, conhece alguém que pode ter isso e não sabe. São pessoas que sempre tão cansadas,
porque elas não conseguem lidar com as próprias questões emocionais, visto que elas estão sempre disponíveis para o outro, estão muito abertas e têm a tendência a querer salvar o mundo, a querer resolver as situações, sempre estão pensando, preocupados, abertas a resolver as situações do outro. Eu tenho isso desde criança, e eu já me meti muito enrascada por causa disso. Porque o outro vinha falar comigo, contar os segredos dele, e eu acreditava que eu tinha que contar os meus. Doce ilusão, não é assim, não precisa ser desse jeito. Além disso, eu não sabia, eu não entendia, não me sentia digna. Eu falava assim, mas por que essa pessoa que mal me conhece tá aqui me contando sobre a história da vida dela, as coisas dela? Eu não sabia lidar com isso, eu não sabia que propósito tinha isso, o que eu fazia com essas informações. Eu tinha dificuldade de aceitar que eu era especial, que eu não era normal assim como todo mundo. Simplesmente era um dom que eu não precisei desenvolver necessariamente dentro de uma religião, mas eu aceitei. Aceitei que, sim, eu não era normal. Pessoas com esse dom se sentem um ET. Tem a sensação constante de que tem algo errado, que tem uma missão, um propósito ou algo para fazer na vida que ainda não sabe o que é. Pessoas que têm esse dom sentem um vazio, uma sensação de não pertencimento, que não se encaixa em lugar nenhum, tem dificuldade de manter amizades de longas datas, até que consiga orquestrar melhor isso, entender melhor isso que sente, o que é esse dom. Tem dificuldade às vezes de se expressar também. Isso é muito sério. Por que isso é sério? Porque isso envolve a tua vida. Imagina viver uma vida inteira com medo de sentir. Porque se você tem o dom empático de sentir o outro, imagina uma criança que tem esse dom. Ela vive num lar onde os pais brigam. Ela tem duas opções aí. Ela pode tentar interferir e dizer para esses pais, tentar de alguma forma, se ela tiver abertura, conversar com esses pais sobre que não é legal brigar. A gente vê muito isso. Vai ter um filme agora que vai lançar, Crianças Índigo, que fala de como que é difícil, porque essa criança ela é sensível. Esse ser que é empático, ele é mais sensível do que o normal. Ele percebe o ambiente muito mais rápido do que outras pessoas que não têm esse dom desperto, que não veio habilitado com esse dom de fábrica. Essas crianças, muitas vezes, para sobreviver, elas desabilitam esse dom. E aí elas passam a viver uma realidade à parte, onde pode parecer que elas não se importam. Parece que elas não se conectam com nada. E tá tudo bem, tá tudo feliz. Teoricamente, são crianças felizes, mas são crianças desconectadas. Geralmente, pessoas com dons empáticos têm uma outra questão básica aí, que é rotulado pela medicina como TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Algumas têm hiperatividade também, outras só têm déficit de atenção. A medicina fala que pessoas com esse transtorno não têm um filtro, não têm a capacidade de filtrar as informações que chegam até ela, então elas são dispersas, são hiperativas, são desconexas, aonde que na verdade não é que ela não tem o filtro, ela tem um feature, um dispositivo habilitado de fábrica, que é o dom da intuição. Como ela tem o sexto sentido já habilitado de fábrica desde sempre, ela chega para o mundo com uma habilidade de sentir além dos 5 sentidos. E é claro que ela não vai ter esse filtro de conseguir filtrar as coisas como pessoas que não têm essa habilitação de fábrica. Por quê? Porque ela está conectada muito mais, ela vê muito mais colorido, ela sente o outro, ela percebe as coisas antes mesmo de acontecer, ela se coloca no lugar do outro, ela sente as dores, ela chora com uma propaganda de TV, ela se sensibiliza com o bichinho. Essa criança que não é compreendida e muitas vezes é rotulada e
querem que ela se torne uma criança normal e dão remédios para ela, agora tem o Concerta, antigamente era o Ritalina. Essa criança começa a tomar remédio e para que se adeque ao que a sociedade espera, os pais esperam, que essa criança seja normal e que deixe do quê? Deixe de sentir. Gente, isso é muito triste. Isso é muito triste. Ainda bem que eu não tive hiperatividade, porque eu não causei tantos transtornos e problemas, mas eu ainda sou. Eu sou uma criança, viu, gente? Continuo sendo. Mas eu sou um adulto que vivi todo esse trajeto sem saber lidar com isso. Com 30 anos eu fui ter informação que eu tinha déficit de atenção. Aí eu fui tentar me enquadrar, tentei tomar remédio, virei um robozinho. Fui tomar Ritalina na época, fiquei 30 dias, fiquei chata pra caramba. Eu não conseguia... fiquei focada no meu trabalho, mas o meu senso de humor foi embora. Essa foi minha sensibilidade. Ela me apagou, me anulou. Então, testei, liberei e falei assim, eu sou eu. Eu não posso me apagar. E aí foi nessa época, mais ou menos, eu tô com 34 agora, que eu comecei a ir pro autoconhecimento. E esse foi o verdadeiro remédio. Que é aceitar que eu não sou normal. Se você se sente um ETzinho aí, bem-vindo ao meu mundo. Seja um ET junto comigo. Vamos dividir informações de ETs. Se a gente não se enquadra nos padrões convencionais, se a gente pensa fora da caixa, se a gente tem um senso de criatividade, se você tem insight de consciência, se você acha que você descobre algo, mas ao mesmo tempo você acha que não, que todo mundo, é óbvio que todo mundo sabe disso, só eu que tô pensando isso, lógico que todo mundo sabe. Joga pro mundo, divide. A mensagem que eu tenho aqui para dizer para vocês hoje é: você é um ser humano, você habita neste planeta, ok? Mas ninguém é igual a ninguém. E se você tem um dom empático e você não sabe que tem, se você sente muito mais do que o normal, se você sente o outro, você consegue, sem saber explicar o que é, você olha pro outro e você fala assim, você não tá bem hoje, né? Você sente a dor dele, por mais que ele esteja sorrindo. Você sente quando uma pessoa que está à distância, quilômetros de distância, não está bem. Você sabe. Isso não é loucura da tua cabeça. Tá na hora de você olhar para o seu interior e falar assim, tá bom, isso não é loucura. Vamos conversar? Aquela vozinha que você escuta dentro de você sobre algo que é a tua intuição, não é uma voz de loucura. Para de abafar ela. Chega. Começa a escutar. Começa a perceber que toda vez que você escuta, você tem vantagem sobre a tua vida. Você deixa de fazer merda. Você deixa de sofrer. Você tá ganhando velocidade na sua vida, nessa sua jornada. Porque pessoas que vieram com dons, e que seja esse dom empático, são pessoas que vieram para missões. E não é porque você tem um dom empático que você tem que largar tudo e virar terapeuta. Eu tô me usando como exemplo, porque no meu caso esse foi o meu caminho. Eu descobri que eu tinha esse dom e fui desenvolver através do autoconhecimento. Fui permitindo... Eu lembro que quando eu fui fazer o curso de Reiki, nossa senhora, eu quase morri de medo. Por quê? Porque eu achava que quando todo mundo falava assim, você vai fazer Reiki, o seu sexto sentido, o teu terceiro olho vai abrir e você vai começar a enxergar tudo. Eu falava, meu Deus do céu, vou começar a ver espírito agora. Agora os espíritos vão falar comigo, eu vou incorporar, vou virar médium. E o medo? Medo não é... Eu não tenho medo dos espíritos, eu acredito na espiritualidade, pra deixar bem claro. Eu não tenho medo de espírito, não. O que eu tinha medo era do oculto, do não conhecido, de não saber o que é. E acima de tudo, isso é dentro da minha crença, tá? Não me levem a mal. Eu acreditava que se eu desenvolvesse isso, seria obrigada a desenvolver isso dentro de uma religião, ao qual eu seria um canal para que a mediunidade fizesse um trabalho através de mim aqui no planeta. Tem pessoas que têm mediunidade, por exemplo, dentro da igreja evangélica, que tem o dom de escutar o Espírito Santo.
os carismáticos na Igreja Católica, mas eu não quero falar de religião, eu não quero criar aqui uma atmosfera de que a minha religião é melhor que a sua, que eu sei aquilo e você não sabe, que não tem espírito, não, que é tudo o Espírito Santo. Não, gente. O que eu tô pregando aqui para vocês e partilhando é uma abertura de consciência para você se permitir a sentir a você mesmo e o outro, acreditando, entendendo que você tem um dom. E esse dom, ele é extrafísico. Esse dom, eu descobri o meu dom com certeza. Eu sou racionalista, né? Quem me acompanha sabe. Eu descobri que eu tinha um dom empático, sabe por quê? Olha só. Eu estudo a física quântica há algum tempo e eu trabalho com um equipamento, que foi a minha porta de entrada na terapia, que se chama biofeedback. Esse equipamento ele tem alguns eletrodos que mensuram o corpo do outro, quais são os sentimentos, frequência de doença e assim por diante. Então, antes de eu aplicar essa sessão, eu sentava na frente desse meu paciente e conversava com ele. E nessa conversa, eu falava, você está sentindo isso, isso e isso. E assim que eu colocava o biofeedback nessa pessoa, aparecia exatamente o que eu tinha dito. Nas frequências, porque eu não sei se você sabe, a emoção ela é mensurada através de frequência. Cada emoção ela é mensurada através de neurotransmissores e hormônios. Então são frequências, nós somos energia, nós somos feitos de substâncias atômicas, nós somos átomos que se unem com os outros átomos e formam uma macromolécula. Então eu estou dizendo para vocês que quando a gente tem um sentimento, uma emoção, o nosso organismo produz substância. E esta substância, ela produz frequência, vamos lá, raiva. Eu tenho adrenalina com cortisol, mas não sei um monte de coisa, fisiologicamente me produz raiva. Essa raiva me faz agir e ter um tipo de comportamento. Por mais que eu negue, o meu corpo... Por mais que eu segure e contenha essa raiva, de transmitir essa raiva, o meu corpo está sentindo ela. E essas frequências podem ser captadas por seres e pessoas que têm um dom empático. Então, você não está doido. Você simplesmente tem um dom que é a sua capacidade de sentir extrasensorialmente um sentimento no outro. Para ficar mais fácil de você entender isso, visualiza assim, a constelação familiar, ela existe e ela já é aceita no jurídico. Hoje existem processos de conciliação familiares que existem no trâmite judiciário, que pessoas interpretam familiares e agem do mesmo jeito, com o mesmo sentimento que aquela pessoa tem pelo outro. Como isso é possível? Ela precisa ter o dom empático? Não. Porque ela já tem o dom empático. A pergunta, na verdade, ela precisa ter o dom empático habilitado para interpretar alguém nesse processo de constelação familiar? Não, não precisa. Porque existe toda uma atmosfera, uma condução ali de consciência que permite que a pessoa aceite sentir. Ela se propõe a isso. E o sim dela permite que ela habilite naquele momento o dom empático dela. Ou seja, todo mundo tem um dom empático que pode ser habilitado ou não para ser utilizado. A pergunta é aqui, você quer continuar negando que você tem esse dom? Ou você está aberto a começar a desenvolver ele para os projetos que você veio desenvolver aqui na Terra? Que pode ser... Você pode ser um gestor de um departamento de tecnologia, você pode ser um juiz, você pode ser um advogado, você pode ser uma mãe de família, um pai de família, você pode ser um terapeuta, você pode ser um palestrante, um escritor, você pode ter o seu dom empático dentro do seu relacionamento com seus filhos, enfim. Você não precisa achar que para você ter um dom, você tem que ser o escolhido para desenvolver grandes coisas aqui na Terra. Esses dons foram concedidos a você para que você usasse na sua vida. Você pode estar dificultando a sua vida. Entendeu? Qual é a minha dica para vocês? Para fechar aqui essa conversa. Aceite quem você é. Se conecte com a sua essência.
Pare de negar, pare de negar essa vozinha interior que tá falando com você. E você manda ela calar a boca porque você pensa que você é louco. Você não confia em você. Você tá negando a si mesmo. Fazendo isso, você vai estar muito mais próximo de entender os seus sentimentos, saber o que é seu e o que é do outro, permitindo que o outro também viva o processo dele emocional. Nem sempre você vai ser o salvador do outro e nem sempre o outro vai ser o seu salvador. Mas comece por você, aceitando quem você é, deixando de negar, parando de ter medo. Porque desenvolver um dom empático não é necessariamente se obrigar a ter uma religião, a fazer o que você não quer. De repente você está se impedindo de desenvolver o seu dom porque você acredita que você só pode fazer isso dentro de uma religião. E eu digo pra você, é possível fazer isso de uma outra forma. Se você está focado pro bem, se você quer utilizar esse dom para sua transformação, a transformação à sua volta, comece a escutar essa voz interior, comece a ter atenção no que você sente, comece a prestar atenção em você primeiro, distinguindo o que você sente. Eu disse no começo sobre as crianças que vivem nesse mundo, elas têm essa sensibilidade maior. Algumas, assim como eu, crescem sentindo muito, se conectando muito, tendo muito desgaste emocional, achando que são grandes geradoras de sentimentos negativos, que são causadoras da dor do outro, se sentem, carregam uma culpa no ombro, uma culpa do mundo. É horrível, porque não é claro, sempre acha que ela tem culpa de alguma coisa. Ou elas simplesmente desabilitam, elas deixam de sentir. E aí são crianças que crescem no tanto faz e se tornam adultos tanto faz. Elas não conseguem se conectar com os sentimentos próprios e também dos outros. Soa, inclusive, como pessoas que estão vivendo aqui, tanto faz, eu não me conecto a ninguém, essa pessoa que desabilitou esse dom empático, ela se desconecta das coisas básicas. Por exemplo, se eu perguntar pra ela, o que você fez no final de semana retrasado? Vai ficar pensando, porque tá sobrevivendo, não tá vivendo. Ela tá no piloto automático, porque ela deixou a essência dela apagada. Sentir era difícil demais, então ela preferiu não sentir. Só que isso tem um preço muito alto, que é deixar de viver tudo, e sim sobreviver. E sobreviver é cinza. Essa pessoa ela não consegue degustar dos momentos de conquista, de felicidade, tudo passa muito rápido. Eu já fui essa pessoa. Eu vivi uns 10 anos da minha vida, assim, um pouco mais, onde eu não conseguia me ver através dos meus próprios olhos. Eu havia me desconectado tanto do sentir que eu precisava sempre da opinião do outro para me ver. E muitas vezes eu vivia através da vida do outro porque a minha vida não tinha graça. Eu não conseguia ter prazer na minha vida. Era insonsa. Eu me desconectei do sentir. Apesar de conseguir até sentir o outro, eu não me sentia. Por isso que eu precisava viver através da vida do outro. Era emocionante a vida do outro, mas a minha era chata pra caramba. Eu consegui superar isso me aceitando, entendendo que eu era um ser aqui, entendendo que eu era diferente e que eu não precisava ser normal, entrar na caixinha do normal. E fui trabalhando autoconsciência, autodesenvolvimento e continuo fazendo isso até hoje. Eu relutei muito em me abrir e dizer isso pra vocês aqui, porque eu sei que é um tema polêmico, é um tema que muitas pessoas negam e que misturam isso com religião. E eu te falo, isso é seu. A ciência já está estudando isso. Desenvolver o seu sexto sentido hoje é estar preparado para o novo mundo. As crianças que estão nascendo hoje são crianças com sexto sentido já habilitados. E nós, que eu não sou mãe ainda, mas pais e futuros pais precisam estar preparados, se abrir para essas crianças que precisam de uma atenção mais especial do que nunca. Essas crianças, elas não aprendem pelo jeito normal. Tudo tem que fazer um sentido. São crianças muito sensíveis. Elas sofrem com as barbaridades que o mundo coloca para elas. E se você tem filhos, pense sobre isso.
ok? E se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre esses temas de desenvolvimento, como desenvolver seu dom empático, como lidar com essas crianças que estão chegando cada vez mais aqui no mundo, com essa sensibilidade mais ativa, com esse sexto sentido já habilitado de fábrica. E é isso. Treine, sinta-se e viva. Permita-se sentir, porque isso sim é viver, não sobreviver. Tá bom? Um bom dia para vocês e um bom final de semana.